Olá pessoal, boa tarde. Vamos hoje resolver questões aqui de regência e crase da banca do CESP. O CESP tem uma forma bastante particular de cobrar a regência verbal e eu acho muito admirável a postura dos professores do QConcursos quando selecionam essas questões, porque a regência que cai no CESP não é aquela regência clássica a que você está acostumado. Lembra que você estudava no pré-militar, que você estuda para outras bancas, aprende o verbo assistir, aprende o verbo preferir. Esses verbos caem no CESP, caem com muito pouca incidência. O CESP cobra regência de fato. O que é a regência? É a relação entre os termos, né? Eles cobram regência verbal, regência nominal, regência com pronome relativo. E aí você vai perceber que alguns assuntos que você jamais suporia estar envolvidos com regência aparecem aqui. Por exemplo, dentro de regência você tem que ver emprego de onde a onde, porque acredite, isso é regência. Dentro de regência você vai analisar muito, talvez um dos assuntos mais cobrados e mais complexos do CESP, que é a regência com pronome relativo. Vou municiar você de estratégias para que você possa resolver essas questões e as formulações de questões de crase, que, na minha concepção, são as mais tranquilas. O CESP cobra a crase de forma muito tranquila para um aluno perspicaz, leitor voraz, como você, evidentemente, e que vai ter aula com professores que vão municiar você de estratégias para que você possa resolvê-las. O CESP, por exemplo, é uma das bancas que mais frequentemente cobra a crase com o verbo, que nunca pode acontecer. Quando há apreciar de um verbo, você não tem que ponderar, usar estratégias, usar macete nenhum. Jamais ocorre crase quando há apreciar de um verbo. Então, se você vir, por exemplo, dispôs-se à luta. Este indicador de crase aqui está perfeitamente correto. Quem se dispõe a. Dispor-se pede a preposição a, certo? Ele pede a preposição a. O substantivo luta, ele é um substantivo feminino que aqui tem o artigo a, né? A preposição a do dispor-se mais o artigo a de luta geraram aqui a crase, né? E aí você emprega o a com acento indicativo de crase ali. E aí você conhece alguns macetezinhos bem sexta série para identificar o indicador de crase como correto. Trocar a palavrinha feminina pela palavrinha masculina. Por exemplo, troca a palavra luta pela palavra acesso, dispôs-se ao acesso. Troca a palavra luta pela palavra conselho, dispôs-se ao conselho. Troca a palavra luta pela palavra trabalho, dispôs-se ao trabalho. E aí o macetezinho da sexta série funciona assim. Trocando a palavrinha feminina pela masculina, se o a virar ao, eu vou empregar o acento indicativo de crase. É aquele macetezinho bem sexta série que funciona em 7 em cada 8 casos, tá? Poderia funcionar em 9 em cada 10 casos, desde que você fosse uma pessoa atenta à regência, como você é, e que fosse uma pessoa que lesse com muita atenção, como você é. Então não tem nada contra essa estratégia não, você pode usar à vontade, vai dar certo na maioria absoluta dos casos, tá? Agora preste atenção, o que o CESP faz? Vem o CESP e fala assim, por exemplo, o homem dispôs-se à luta, e ele propõe o seguinte: a substituição de luta por lutar manterá a correção gramatical e o sentido original do texto, entendeu? Manterá a correção gramatical e o sentido original do texto. Note que na questão ele sequer faz menção à crase, ele sequer faz menção ao azinho que precede o luta ou lutar ali. Ele só fala que a troca de luta por lutar manterá a correção gramatical e o sentido original do segmento. Aí vem o nosso concorrente, a quem eu chamo muito carinhosamente de trouxa, aquele cara que fala que cai muita interpretação de texto no CESP. Ele confunde questão que cita o texto com interpretação de texto. Por isso que ele fala, você pode reparar que toda pessoa que não passa no CESP fala que cai muita interpretação de texto no CESP. O que esse trouxa não sabe é que referência ao texto não é interpretação de texto. Mas vamos lá, você pega esse seu concorrente que fala que cai muita interpretação de texto no CESP, e mais, hein, ele se acha bom em interpretação de texto. Aí ele pensa assim: o CESP está propondo a troca de luta por lutar e diz que isso mantém a correção gramatical e o sentido. Ele sabe gramática? Não. Mas ele sabe interpretar mais ou menos. Ele leu 2 Harry Potters e 1 Crepúsculo, tá? E aí ele vai lá e troca a luta por lutar. Dispôs-se à luta, dispôs-se a lutar. É inegável, é inequívoco, é indubitável que o sentido se mantém o mesmo. A frase mantém o mesmo sentido e mantém a sua coerência. Só que o CESP propôs que a troca de luta por lutar manterá a correção gramatical e o sentido original do texto. Ele só se concentrou no sentido. Você, meu orgulho, vai se concentrar no sentido e na gramática também.
Se eu trocar luta por lutar, eu mantenho a correção gramatical do segmento? Não, porque se eu trocar luta por lutar, o acento indicador de crase não é mais empregado. Então não confunda dispôs-se a luta com dispôs-se a lutar. Dispôs-se a luta, dispôs-se a lutar. Jamais ocorre crase quando A precede um verbo. Você pode memorizar isso aí e nunca vai dar errado. Jamais ocorre crase quando o A precede um verbo, tá legal? Se você prefere entender, acho ótimo. Jamais ocorre crase porque lutar não tem artigo, né? Como a crase acontece na maioria dos casos, quando a preposição A se junta ao artigo A, jamais haverá crase antes de verbo, porque verbo não tem artigo, né? Dispôs-se a luta, dispôs-se a lutar. Então, cuidado. Essas propostas de substituição do CESP aqui são muito frequentes. Ele propõe a troca de um nome por um verbo e diz que isso mantém o sentido e a correção. Isso vai manter o sentido em muitos casos, mas manter a correção, não, nem sempre, né? Se eu trocar luta por lutar, não vai haver mais crase aqui. Melhor forma de você aprender, fazer questões, errar, tá legal? Vamos conversar bastante aí. E aí, como sempre, para ganhar tempo e para provar a você que o texto do CESP não é tão perigoso quanto as pessoas apregoam que o seja, faremos muitas questões aí sem ler o texto, tá? Ou, ao menos, voltando ao texto apenas no segmento a que ele se refere. Vamos ver a questão 1, por favor? A questão 1 fala assim, olha só. Dada a regência do verbo tender, é facultativo o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo a, entendem a ser menos efetivas. Vamos lá? Olha aqui, ó. Eles falam assim, ó. Tendem a ser menos efetivas. Questão 1, ele fala o seguinte: dada a regência do verbo tender, é facultativo o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo a, entendem a ser. Tendem a ser. Ser é verbo. Quando é que ocorre crase antes de verbo? Você lembra? Isso, nunca. Jamais ocorre crase antes do verbo. Então, falar que o indicador de crase aqui é facultativo é um absurdo, tá? Olha, se eu fosse você, aproveitando-se do fato de não estar olhando, porque eu não gosto quando você copia, você vai colocar lá no cantinho da sua folha assim, ó, crase proibida, tá? Bota aí, crase proibida. E aí, toda vez que aparecer um casinho de crase proibida, mas tem que ser aquele caso de crase proibida, proibida de verdade, aquele caso que você não tem nem que pensar, nem refletir. Você vai colocar lá no cantinho para mim, tá? Aproveita que eu não estou vendo, coloca aí, ó. A mais verbo. Jamais ocorre crase quando A precede um verbo. Não é facultativo, não depende, não pode ser que, não há uma concessão, não existe exceção, não. Se o A precede um verbo, jamais ocorrerá crase, tá? É aquele jamais para você relaxar. Chegou a prova, a primeira questão está assim, ó. O emprego do acento indicativo de crase no A que precede o verbo rebels, pode falar que está errado, porque nunca ocorre crase quando A precede um verbo, tá? Tudo bem? Então a primeira afirmação aí, errada. Agora fala a verdade. O aluno, como você, que já chegou à prova sabendo que o indicador de crase com o verbo jamais vai acontecer, não vai achar essa questão fácil? Então, repito, tá? Para que ecoe no seu coração no dia da prova. Se o A precede um verbo, ele jamais recebe o acento indicativo de crase. Jamais, tá? Sem exceção, sem concessão, sem ressalva. Vamos à questão 2. No trecho, os investidores reconhecem cada vez mais o impacto... você percebeu que a questão combinou regência e crase, né? Alguém tem que falar a verdade para você. Crase, basicamente, é a regência. A crase era determinada basicamente pela regência. Porque a crase ela acontece mormente, sobretudo, principalmente, quando a preposição a se junta a um outro a, que geralmente é um artigo. Primeira coisa que se tem que observar nas questões de crase é se há um regente que pede a preposição a, como é o caso do verbo tender. Quem entende, tende a. Só que o emprego da preposição não justifica o indicador de crase. Só vai haver crase se esta preposição se juntar a um a que aparece na sequência, que normalmente é um artigo, mas pode ser pronome também, tá? Em breve veremos. Considerando os aspectos linguísticos do texto, julgue o item a seguir. Você conhece o CESP, né? O CESP nunca faz uma afirmação errada seca. As afirmações erradas do CESP sempre tem alguma coisa para brilhantar aquela questão, para que eles possam seduzir você a dizer que a afirmação está correta. Só para olhar de novo, olha a questão 1 que a gente fez, ó. Dada a regência do verbo tender, ele manda você considerar a regência do verbo tender. Interessante que com essa questão você aprende a empregar esta palavrinha aqui, ó. As pessoas não sabem empregar dado. Quando você empregar a palavra dado, faça como o CESP fez aí, ó.
Empregue variando de acordo com o termo que vem na sequência, tá? Você não pode falar assim, professor, dado a minha dedicação, eu acho que eu vou passar. Dado a minha dedicação, está errado. A minha dedicação é um termo feminino, é dada a minha dedicação. Dado os seus esforços, você conseguirá uma vaga. Não, dados os seus esforços. Dado é um termo que se refere ao termo a que se conecta. Cuidado, tá? Questão 2. No trecho, os investidores reconhecem cada vez mais o impacto para a sociedade das empresas nas quais investem. A substituição de nas quais por aonde prejudicaria a correção gramatical do texto. Cuidado com a dupla negação. Quando o CESP diz que está errado o que realmente está errado, a afirmação está certa. Preste atenção, tá? Quando o CESP diz que está errado o que realmente está errado, a afirmação está certa. E aí, dá uma olhadinha aí, ó. Ele fala o seguinte: os investidores reconhecem cada vez mais o impacto para a sociedade nas empresas nas quais investem, a substituição de nas quais por aonde prejudicaria a correção gramatical do texto. O cara que elaborou essa questão aqui, ele foi um pouco covarde. Covarde não com você, ele foi covarde tentando fugir a um problema. Ele propôs uma troca muito errada, tá? Ele poderia deixar essa troca assim, só errada, propondo a troca de nas quais por onde. Acredite, o pronome relativo onde, veja bem, o pronome relativo onde, eu vou explicar para você como se emprega onde, aonde aqui, tá? O pronome relativo onde, ele sempre será passível de troca por em que. E sempre será passível de troca, consequentemente, por um destes caras aqui, tá? No qual, na qual, nos quais e nas quais. Preste atenção, o pronome relativo onde, não o aonde. O pronome relativo onde sempre será passível de troca por em que, no qual, na qual, nos quais e nas quais também, tá? Vou dar para você um exemplo. Ó, se eu digo conheço o beco, espaço, ele se esconde. Quando eu falo conheço o beco, ele se esconde, eu poderia colocar aqui sem problemas, ó, conheço o beco onde ele se esconde. Poderia colocar também conheço o beco em que ele se esconde. E como ele faz referência à palavra beco, que é uma palavrinha masculina e singular, você poderia trocar também por no qual. A troca por no qual, na qual, nos quais, nas quais, vai depender do referente, né, do antecedente, do termo a que o onde se refere. Então você diz, conheço o beco onde ele se esconde, conheço o beco em que ele se esconde, conheço o beco no qual ele se esconde. Agora é importante que você entenda o seguinte, eu falei que o pronome relativo onde é passível de troca por em que. Ué, professor, então quando eu pergunto onde Maria mora, eu poderia perguntar em que Maria mora? Não, porque esse onde não é pronome relativo. Como é que você reconhece o pronome relativo onde? O pronome relativo onde é aquele cujo antecedente, cujo referente anafórico é sempre um lugar. Conheço a cidade onde você vive, passei por uma rua onde se viam muitos carros, cheguei ao centro do Rio, onde não há viva alma. Repara que o pronome relativo onde tem que ser empregado sempre em referência a um antecedente locativo, tem que ser um lugar. Cuidado, porque pode ser um lugar metafórico também. Você pode escrever um bilhetinho para o namorado ou para a namorada, o dia dos namorados se aproxima dizendo o seguinte, jamais maltrate este coração onde você vive. Jamais maltrate este coração onde você vive. O onde pode fazer referência a um lugar metafórico também, tá legal? E aí vamos lá. O pronome relativo onde sempre será passível de troca por em que, no qual, na qual, nos quais ou nas quais, e tem que fazer referência a um lugar. Essa é a condição para que ele seja bem empregado. É até uma estratégia boa para você perceber se o onde foi bem empregado. Ele tem que ser passível de troca por em que, quando é pronome relativo. Conheço o beco em que ele se esconde. Conheço o beco no qual ele se esconde. Conheço o beco onde ele se esconde, tá? Para evitar problemas, o que ele propôs? É uma troca bem errada. Ele propõe a troca de nos quais, né? Nas quais por aonde. Até poderia gerar uma discussão se empresas pode ser, o termo empresas pode ser visto como local metafórico. Para evitar problemas, ele propôs uma troca bem errada, a troca de nas quais por aonde. Se fosse um lugar de fato, até poderia ser trocado por onde, mas não é um lugar de fato e não foi onde que ele propôs. Ele propôs aonde. Então, número 2 aí, afirmação correta. Cuidado,
Afirmação correta. A afirmação está correta porque ele propõe que está errado o que realmente está errado. Leia com atenção. Ele fala o seguinte, ó, a substituição de nas quais por aonde prejudicaria a correção gramatical do texto. Afirmação correta. Cuidado com isso, hein, cara. Se o SESC propõe que está errado o que realmente está errado, nós julgamos a afirmação correta. Tudo certo? Cuidado. Ah, você vai marcar errado porque essa troca aí está errada. Não, mas ele falou que está errado. Se ele fala que está errado o que realmente está errado, a afirmação está correta, tá? Vou fazer uma pausa aqui agora para você printar e para que eu possa explicar para você o onde e o aonde direitinho, tá? Tira uma foto aí, printa aí que eu já prossigo. A mão besuntada de álcool, você nunca vai conseguir abrir nada. Consegui. Bom, olha só, o pronome relativo onde e o pronome relativo aonde. Vou explicar o emprego do pronome relativo onde, do pronome relativo aonde, mas a mesma estratégia aqui você pode empregar para quando você emprega onde e aonde como advérbios interrogativos. Por exemplo, onde você pretende passar o ano novo? Aonde aquelas pessoas se dirigem? Tá? Pode usar a mesma estratégia. Para que eu possa empregar os pronomes relativos onde ou aonde, a primeira condição indispensável, condição sine qua non, é que eles façam referência a um lugar que os preceda. Então, por exemplo, ó, cheguei ao país, espaço, ó, os meus avós se conheceram. Bom, repara só, cheguei ao país, os meus avós se conheceram. Há poucas ruas ainda se caminha sem medo. A dúvida que acomete as pessoas é a seguinte: devo colocar nessas lacunas onde ou aonde? Cheguei ao país onde ou aonde os meus avós se conheceram. Há poucas ruas onde ou aonde ainda se caminha sem medo. Fala a verdade, somos amigos. Neste momento, você que nunca foi meu aluno, está assistindo lá pela primeira vez de onde e aonde, está tentando resgatar um conhecimento que você viu lá na sexta série. Lembra a sexta série, né? Agora você fala sétimo ano, né? Lá na sexta série, você brincando de massinha, tomando todinho na sala, você tentava empregar onde e aonde pensando assim: se tivesse mexendo, é aonde? Se tiver paradinho, é onde? Se tiver movimento, é aonde? Se tiver sem movimento, é onde? Você é meu amigo, confia em mim. Não faz isso não. Isso não dava certo nem na sexta série, tá? Na vida real, o que determina se você emprega onde ou aonde não é o movimento ou sem movimento. Quem determina isso é uma das matérias de hoje, chamada regência. Sabe por quê? Põe-se no lugar do trouxa que vai usar a história do movimento e do sem movimento. Aqui eu tenho a oração que diz: os meus avós se conheceram. Aqui eu tenho uma oração que diz: ainda se caminha sem medo. O olhar inocente, pueril, virginal, sem a maldade da vida, sem a maldade da gramática, bate os olhinhos inocentes na frase de baixo e vê o verbo caminhar. Aí ele pensa assim, ó: quem está caminhando está se mexendo, não é isso? Ele vem aqui, ó, e coloca o aonde mais feliz da vida dele. Ficou vermelho, né? Foi seu caso? Fala a verdade. Aqui você vai empregar onde e aqui você vai empregar onde também.
Em ambos os casos, você emprega onde. E como é que você pode chegar a essa conclusão? Usando uma estratégia que eu sempre recomendo aos meus alunos. Use a regência para matar essa questão. Vá ao final da oração que começa com onde ou aonde. Vá ao final da oração que começa com onde ou aonde. E ponha um nome de lugar de que você gosta muito. Pode ser Londres, Paris, Nova York, Copacabana, lugar que você quiser, tá? E aí, não se esqueça de colocar um coraçãozinho aqui também. Aí agora você vai ler as orações a partir da lacuna, tá? Você vai ler as orações a partir da lacuna. Toda vez que você ler as orações a partir da lacuna, colocando Paris no final, você vai reparar qual é a preposição que o seu coração coloca ali dentro. E aí funcionará assim, ó. Se a preposição que aparece é a preposição em, você vai colocar o pronome relativo onde. Tá legal? Olha que legal, ó. Os meus avós se conheceram em Paris. Como os meus avós se conheceram em Paris, onde? E aí o trouxa que viu o verbo caminhar aqui, opa, tá caminhando, tá se mexendo, coloca aonde? Você não, respira, meu orgulho, e lê com calma. Ainda se caminha sem medo em Paris. Como ainda se caminha sem medo em Paris, onde? Tudo bem? Ué, professor, quando é que eu vou colocar aonde? Quando a mesma situação se configurar diante dos seus olhos e você vir que em vez da preposição em, colocaria a preposição a. Vejamos aqui, olha só. Conheço a região, espaço, aquelas pessoas se dirigem. Conheço a região, espaço, aquelas pessoas se dirigem. Vamos lá? Respeitem as regras, tá? Região é um lugar, país é um lugar, ruas é um lugar. E aí, ó, a minha dúvida é se eu coloco aqui onde ou aonde. Quem é que vai esclarecer isso? Paris. Bota Paris no final, desenha um coraçãozinho com os lados iguais e lê a frase a partir da lacuna. Aquelas pessoas se dirigem em Paris? Não, aquelas pessoas se dirigem a Paris. E aí, quando você vir que vai colocar a, aquelas pessoas se dirigem a Paris, você vem aqui e coloca aonde. Funciona para pronomes relativos e funciona também para aquelas situações do dia a dia em que você não sabe se pergunta onde você comprou essa bolsa ou aonde você comprou essa bolsa. Conversa comigo. Você comprou essa bolsa a Paris ou você comprou essa bolsa em Paris? Isso, você comprou essa bolsa em Paris, certo? Então, qual é a pergunta correta? Onde você comprou essa bolsa? Essa é a forma correta, tá legal? Onde ou aonde você vai passar o resto dos seus dias? Vamos lá, bota Paris aqui, tá? Você vai passar o resto dos seus dias em Paris. Então, onde você vai passar o resto dos seus dias, tá legal? Onde ou aonde você pretende ir quando a quarentena acabar? Olha, você pretende ir a Paris. Então, aonde você pretende ir quando a quarentena acabar? Tá legal? Não se esqueça de colocar sempre no final da oração que começa com a lacuna, tá? Para que isso funcione, tudo bem? Agora, gostou, né? Ficou feliz? Para empregar onde ou aonde agora, você vai usar essa estratégia para nunca mais errar. Agora, não esquece uma coisa importante. Onde você emprega o pronome relativo onde, você também poderia empregar o pronome relativo que. Onde você emprega o pronome relativo onde, você também poderia empregar o pronome relativo que. São perfeitamente intercambiáveis, desde que, olha a condição, hein? Desde que, antes do pronome relativo que, esteja a preposição que você colocou antes de Paris. Você consegue trocar o pronome relativo onde pelo pronome relativo que, desde que o pronome relativo que seja regido pela preposição que rege Paris aqui também. Você não colocou em aqui e em aqui, então você poderia trocar por em que em ambos os casos. Olha que bonito. Cheguei ao país em que os meus avós se conheceram. Há poucas ruas em que ainda se caminha sem medo, tá legal? Você pode colocar em que em ambas as situações. Aqui, ó, você não colocou o que também, mas qual é a condição da troca do onde ou do aonde pelo que? Que a preposição que rege Paris também esteja aqui antes do que. Você não colocou o a antes de Paris? Então coloque o a aqui também, ó. Conheço a região a que aquelas pessoas se dirigem, tá? Tudo certo aí? Só mais um quadrinho de onde a onde para que eu prossiga. Ah, antes disso, quando você coloca o pronome relativo que, em menção a um substantivo que o preceda, você consegue trocá-lo por o qual, a qual, os quais, as quais, não consegue? Então vamos lá. Você poderia colocar aqui também, ó, como é um país, né? O qual. E aqui você poderia colocar as quais, porque são ruas. Só que, espera um pouquinho, trocar o que por o qual, a qual, os quais, as quais, não livra você da preposição que a regência determina. Você não colocou a preposição em antes do que?
não foi? Vai ter que colocar a preposição em antes do a qual. Agora fala para mim, como é que fica a preposição em quando ela se contrai com o qual? Em mais o qual, como é que fica? No qual. Como é que fica em mais as quais? Nas quais. Então você pode trocar sem problemas o pronome relativo onde por em que. E quando você consegue trocar o pronome relativo onde por em que, lembra, você também pode trocá-lo por no qual, na qual, nos quais ou nas quais, concordando com o antecedente, né? Como o país é um termo masculino e singular, você bota no qual. Então essas três possibilidades existem. Você poderia fazer a construção correta, elegante, concisa, com os três conectores que estão ali. Você poderia falar, cheguei ao país onde os meus avós se conheceram, cheguei ao país em que os meus avós se conheceram, ou cheguei ao país no qual os meus avós se conheceram, tá? Agora minha preocupação com você é o chamado falso silogismo, tá? Eu estou afirmando categoricamente, sem exceção, sem concessão e sem ressalvas. Você sempre poderá trocar o pronome relativo onde por em que. Sempre. Professor, mas eu vi um caso que não dava, então onde não era pronome relativo. Todo pronome relativo onde é passível de troca por em que. Mas a minha preocupação é aquele aluno para quem você fala assim, olha, toda vaquinha tem chifre. E ele fala que você falou que tudo que tem chifre é uma vaquinha. Não, não confunda. O pronome relativo onde sempre é passível de troca por em que. Mas nem todo em que é passível de troca por onde. Ih, professor, embolou, não embolou não. Vamos lá, respira e ouça a minha frase. Você é uma pessoa em que eu confio. Você é uma pessoa em que eu confio. Frase correta. Eu poderia falar que você é uma pessoa onde eu confio? Não, porque você não é um lugar. Veja, o pronome relativo onde ser passível de troca por em que não quer dizer que o em que será passível de troca por onde. Se o SESP propuser a você a troca de em que, no qual, na qual, nos quais, nas quais, por onde, só se o antecedente for um lugar. Só se o antecedente for um lugar. Isso é regência pura. Vamos aqui rapidinho, olha só. Lembra que eu troquei o aonde por a que? Como aqui eu tenho região, eu poderia colocar também a qual, né? A qual. Mas, conversa comigo, aqui uma questãozinha perigosa. Veja, o que é aonde? Aonde é a preposição a mais o relativo onde. Aí fica aonde. O que é a que? É o pronome relativo, é a preposição a com o pronome relativo que. A que. Então, já que eu coloquei a preposição a antes do onde e fiz aonde, coloquei a preposição a antes do que e fiz a que, o que acontece quando eu ponho a preposição a em a qual? Já existe um a. Se eu colocar outro a aqui, que é a preposição, o que vai acontecer? Acertou. Crase. Então, ó, o pronome relativo aonde, ele admite a troca por a que ou então a qual ou as quais. Essa troca é possível desde que você empregue de forma adequada o indicador de crase, tá? A qual, ao qual, as quais ou aos quais. Desde que você empregue o indicador de crase aqui, ó, aqui, porque a preposição a se juntando ao onde fez aonde. A preposição a se juntando ao que fez a que. A preposição a se juntando a qual, crase. Tudo certo? Printe este quadro que eu vou dar mais uma ratificada nisso para você ficar tranquilo. Vamos aqui, olha só. Para repetir o processo. Aproximei-me de um barco, onde ou aonde se viam alguns marinheiros famintos. Aproximei-me de um barco, onde ou aonde se viam alguns marinheiros famintos. Barco é um lugar, pode empregar à vontade, tá? É um local físico, inclusive, né? E aí a minha dúvida é onde ou aonde, uma dúvida que não me incomoda mais, porque agora eu vou usar a minha estratégia parisiense. Viam-se alguns marinheiros famintos a Paris ou viam-se alguns marinheiros famintos em Paris? Acertou. Você vai colocar em aqui, né? Se você colocou em aqui, já sabe que o pronome relativo aqui mais adequado será o onde. Aproximei-me de um barco onde se viam alguns marinheiros famintos. Perfeito. Agora veja bem, não esquece que o professor disse que sempre que você emprega o pronome relativo onde, você poderia empregar o pronome relativo que também, com uma condição. A condição para que você possa empregar o pronome relativo que no lugar do onde é que a preposição que rege Paris se posicione ali, ó, regendo o pronome relativo que também. Então você poderia falar ainda em que. Então se o SESP propuser a troca de onde por em que, ótimo. Barco é masculino, barco é singular. Então eu poderia colocar também o qual.
desde que eu não me esquecesse da preposição aqui, ó. Em mais que fica em que, em mais o qual fica no qual. Aproximei-me de um barco onde se viam alguns marinheiros famintos, em que se viam alguns marinheiros famintos, ou no qual se viam alguns marinheiros famintos. Perfeito. Veja bem, olha só. A cidade onde ou aonde você pretende ir está deserta de homens e de ideias. Cuidado com este caso. Por quê? Às vezes, a banca coloca de maldade, de vilania, a oração que vai começar por onde ou aonde, no meio da oração principal. Repare que a oração principal é esta aqui, ó, é a que está sublinhada. A cidade está deserta de homens e de ideias. O que ele faz? Uma intercalação oracional. Ó. Ele põe uma oração enfiada no meio da outra. Ele é maldito. Ali ficou bonitinho. Depois, ó, aproximei-me de um barco, oração 1. Onde se viam alguns marinheiros famintos, oração 2. Ele faz, às vezes, a intercalação oracional. Ele interpõe uma oração a outra oração. Ele bota a oração no meio de outra oração. Tá legal? Para confundir você. O macete de Paris vai funcionar? Vai funcionar, desde que você entenda que ele tem que ser usado no final da oração que começa com a lacuna. Ou seja, você não vai colocar Paris aqui não. Ó. Você vai colocar Paris aqui. É sempre no final da oração que o onde ou aonde, introduzem, tá? E aí vou colocar Paris aqui com o nosso coraçãozinho. Você pretende ir em Paris ou a Paris? Ó, o verbo ir é o verbo que expressa deslocamento e indica destino. Se você vai a Paris é porque você não está lá, concorda? Então, os verbos ou expressões que expressam deslocamento e indicam destino regem a preposição a. Você pretende ir a Paris, então aqui vai colocar aonde. Poderia colocar também a que, ou poderia colocar a qual. Se for feminino e singular, indicador de crase. A cidade aonde você pretende ir, a cidade a que você pretende ir, ou a cidade a qual você pretende ir. As três formas são corretíssimas. Minha única preocupação, ratifico, é que quando eu digo para você que você consegue trocar o onde por em que e o aonde por aqui, isso não quer dizer o contrário. Eu não estou dizendo que você conseguirá trocar sempre em que por onde, nem a que por aonde. Creio que você não caia nessa, né? Por exemplo, você é um amigo a que eu contaria os meus segredos. A banca propõe a troca do a que por aonde. Aí você pensa, peraí, amigo a que? Amigo é um bairro? Amigo é uma cidade? Amigo é uma região? Não. Então não cabe nem onde, nem aonde, nem de onde, nem por onde, nada que tenha onde aí. Tudo certo? Bom, print este quadro e vamos a mais questões aí. A resolução de questões ela é fundamental, né? Se você faz uma resolução de questões de forma adequada, você consegue transformar uma questão em vários conhecimentos diferentes, né? Número 2, portanto, certa, porque diz que está errado o que realmente está errado, tá? Vamos à questão 3, lá embaixo, ó. Acerca das ideias, dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item a seguir. O emprego do sinal indicativo de crase no trecho não responde à questão racial, é obrigatório, dados o caráter definido do termo questão racial e a acepção do verbo responder no período. Bom, o emprego do sinal indicativo de crase no trecho não responde à questão racial, é obrigatório, dados o caráter definido do termo questão racial e a acepção do verbo responder. No texto está empregado com indicador de crase, na linha 15 lá. Ah, sim, perfeito. Veja bem, quando você vir que existe um termo que pede a preposição a e na sequência um termo que é empregado de forma definida com o artigo a, o indicador de crase vai ser obrigatório, tá? Só o que me incomoda ligeiramente nessa questão aí é o CESP julgar o artigo aí definido como uma coisa obrigatória. É bom saber qual é a postura do CESP com relação a isso, porque em outras situações ele já deixou isso aí um pouco ambíguo já. É a questão 3, né? Creio que ele dê a afirmação como correta aí. Deu como certo. Vou explicar a você do que se trata. Vamos lá. Essa questão, ela tentou confundir você por regência. O CESP sempre vai combinar regência e crase nas questões. Não sempre, mas na maioria dos casos. O verbo responder, ele é um verbo engraçadinho. Ele está na relação daqueles verbos
cuja regência causa problemas às pessoas. É muito comum que as pessoas digam assim, ó, eu respondi o questionário. Ou então, ele respondeu a pergunta. Veja que lindo. 2 erros de regência aqui no quadro. Eu respondi o questionário, está errado. Ele respondeu a pergunta, está errado também. Por quê? O verbo responder, ele é um verbo que rege a preposição a quando faz menção às pessoas que fizeram a pergunta ou quando faz menção às perguntas que foram feitas. Então, quando o verbo responder tem como complemento o questionário, a questão, a pergunta ou a pessoa a quem você respondeu, esses verbos sempre vão reger a preposição a. Então, não se diz eu respondi o questionário, certo? Eu respondi ao questionário. O verbo responder sempre rege a preposição a quando faz menção à pergunta que fora feita ou à pessoa que lhe fez a pergunta. Tudo bem? Ó, ele respondeu a pergunta. Eu tenho que botar a preposição a aqui, não tem? Então, ó, crase. Eu respondi ao questionário, ele respondeu à pergunta. O verbo responder, ele rege a preposição a. Então, se ele é um verbo que rege a preposição a, como é que está a frase aí? Não responde a questão racial. Ó. Se ele é um verbo que rege a preposição a, não responde à questão racial. Eu só fui conferir para saber se o CESP considerou que o emprego do artigo aqui seria obrigatório, tá legal? Porque, na verdade, foi empregado aí, então já é determinado, mas obrigatório de fato não seria. Mas vamos lá. Responder rege a preposição a, certo? Quem responde, responde a. Questão racial é um substantivo feminino com o artigo a, consequentemente o indicador de crase aqui é necessário. Então, quando o CESP propõe a você a justificativa do acento indicativo de crase em 1A, ele fará o seguinte, ele dirá de onde veio a preposição e de onde veio o artigo também. Por exemplo, ó, veja esta frase aqui, ó. Cheguei à cidade. O CESP proporá a você que explique por que o acento indicativo de crase aconteceu aqui ou por que a crase aconteceu ali, tá? Eu acho que você sabe que o nome deste acento aqui não é crase, né? O nome deste acento aqui é acento grave, tá legal? O nome deste acento aqui é grave. O acento grave, ele é empregado para indicar que aconteceu um fenômeno chamado crase. Tudo bem? Crase é o nome que se dá à pronúncia de 2 vogais como se fossem uma só. A junção de 2 As é chamada de crase, tá? E quando o CESP propuser a você que justifique o acento indicativo de crase, ele vai dizer de onde veio a preposição e qual é o termo que pede o artigo para que haja uma justificativa da junção da preposição com o artigo ali. Tudo bem? Bom, printe o quadro aí que eu vou prosseguir. Então, a questão 3 diz, o emprego do sinal indicativo de crase no trecho não responde à questão racial, é obrigatório. Dados o caráter definido do termo questão racial, ou seja, a questão racial tem o artigo a, e a acepção do verbo responder no período. Ou seja, o responder na acepção de dar a resposta a alguma pergunta, ele vai pedir a preposição a, e isso justifica o indicador de crase aí, tá? Vamos à questão 4 agora. A supressão do acento indicativo de crase em a própria noção de viagem manteria os sentidos e a correção gramatical do texto. Muito improvável. Mas, às vezes, sim, você pode suprimir o acento indicativo de crase de uma construção. Mas preste atenção, tá? Essa supressão do acento indicativo de crase, muito improvavelmente, mantém a correção gramatical e o sentido. Pode manter só a correção ou só o sentido, entendeu? Agora, manter a correção e o sentido é muito improvável. Pode acontecer nos casos de crase facultativa, sobre os quais nós vamos conversar. Antes disso, porém, vou mostrar aqui no quadro situações em que você poderia suprimir o acento indicativo de crase, mas isso alteraria o sentido. Vou dar para você um exemplo fácil, tá? Olha aqui, ó. Ele bateu a porta. Se o CESP disser para você o seguinte, ó, na construção ele bateu a porta, haveria manutenção da correção gramatical caso se suprimisse o acento indicativo de crase? Sim. Ele falou correção gramatical, não falou? Ele falou em sentido? Não, né? Se ele não falar em sentido,
As duas formas aqui são corretas, tá? Ele bateu a porta e ele bateu a porta. Se ele não falar em manutenção do sentido, porque o sentido aqui se altera significativamente. Qual é a diferença que há entre bater a porta com o indicador de crase e bater a porta sem o indicador de crase? Bom, vamos lá. Você e o namorado ou a namorada brigam feio, tá? E aí, a namorada ou o namorado sai da sala com raiva. E quando ela sai da sala com raiva, ou quando ele sai da sala com raiva, o que ele geralmente faz? Ele bate a porta, ou ela bate a porta. Slam! Ele bate a porta. O bater a porta, neste caso, é bater violentamente a porta, tá? Aí depois sai, toma um café, esfria a cabeça, percebe que, na verdade, ele estava errado ou ela estava errada e volta para pedir perdão. Quando ele volta para pedir perdão, ele se aproxima da porta e faz assim, ó. Neste caso, ele está batendo a porta, entendeu? Bater a porta sem o indicador de crase é batê-la violentamente. Bater a porta com o indicador de crase é dar aqueles toque, 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 entendeu? Eu acho legal, quando você estuda inglês, como estes verbos são diferentes quando você emprega no inglês. Ué, qual é a conexão disso com o português? Isso fará você compreender uma coisa chamada onomatopeia. Este bater aqui em inglês, ó, é slam, slam. Olha o barulhinho, slam, tá vendo? A língua inglesa é muito onomatopaica. O bater aqui é knock, knock. Eles mudam o verbo, nós mudamos a construção, né? Com o indicador de crase é de um jeito, sem indicador de crase é outro. No inglês eles trocam os verbos, no caso, bater a porta, no sentido carinhoso da palavrinha, knock, knock. O barulhinho da batida, tá vendo? Knock. Agora o slam é bater a porta com violência, entendeu? E aí é um caso em que a supressão do acento indicativo de crase mantém a correção gramatical, mas altera o sentido, tá? Não é facultativo. Aquele caso lá não é este caso aqui, não vá confundir, porque tem quadros diferentes. Não é facultativo. Facultativo, crase facultativa, é quando empregada ou não, o sentido da frase não se altera, tá legal? Um outro exemplo legal é quando você fala assim, ó, aquele homem cheira a gasolina. Se você fala que aquele homem cheira a gasolina, cheirar a gasolina sem o indicador de crase, ele está sentindo o cheiro da gasolina. O homem cheira a gasolina com o indicador de crase é porque ele está embebido em gasolina e ele tem cheiro de gasolina, tá? Então cuidado. Vamos lá. Ele fala aí que a supressão do acento indicativo de crase em a própria noção de viagem manteria os sentidos e a correção gramatical do texto. Vamos ver, tem que voltar ao texto, né? Linha 18, ele fala o seguinte, ó. Afinal, o aparecimento da rede mundial de computadores, no que diz respeito à informação, à própria noção de viagem e de distância a ser percorrida, o que tomou a informação instantaneamente disponível em todo o planeta, tanto na teoria como na prática. Vamos lá, tem que ver um pouquinho antes. Ganhava velocidade num ritmo muito mais rápido que a viagem dos corpos ou a mudança da situação sobre a qual se informava. Afinal, o aparecimento da rede mundial de computadores pôs fim, no que diz respeito à informação, à própria noção de viagem. Ó, pôs fim, é daí que vem a preposição. Você tem que voltar para descobrir de onde vem a preposição, tá? Pôs fim à própria noção de viagem. Faça sempre isso, tá? Nas questões de crase. Procure desesperadamente o regente, tá legal? Saber de onde a preposição a veio. Quem põe fim a. Você põe fim à procrastinação, você põe fim ao desprezo. Essa construção pede a preposição a. O indicador de crase aqui, ele é obrigatoriíssimo, porque eu tenho aqui a preposição a desta locução por fim, né? É como se fosse um phrasal verb em português. E o artigo a de a própria noção de viagem. O indicador de crase aqui é obrigatoriíssimo. Eu não poderia retirá-lo de jeito nenhum, tá? Note que eu voltei ao texto para descobrir de onde vinha a preposição, né? A supressão do acento indicativo de crase em a própria noção de viagem manteria os sentidos e a correção gramatical do texto. Erradíssimo, erradíssimo. Note que eu falei para você que às vezes a supressão é possível, mantendo a correção e não mantendo o sentido. Em alguns raros casos, na chamada crase facultativa que eu vou explicar para você já já, a supressão do indicador de crase mantém a correção e o sentido, tá? Não é o caso aqui. Vamos à questão 5. A retirada do acento indicativo de crase em às vezes não comprometeria a correção gramatical do texto. Você notou
que ele falou a correção gramatical do texto e não falou do sentido? Então, nós temos que voltar ao texto e perceber se a supressão do acento indicativo de crase manterá a frase gramaticalmente correta, mesmo que eu perceba que isso vai mudar o sentido da construção. Mas se o CESP não fez referência ao sentido e só fez menção à correção, eu só vou me ater à correção gramatical. Se você se ativer à correção e ao sentido em questões como esta aqui, você vai se enrolar. Quando o CESP fala correção e sentido, o seu coração nota a correção e o sentido. Quando o CESP fala correção, você nota só a correção, tá? Lá na linha 19, vamos ver, pegar o parágrafo final. O clima de quem pensa certo é o de quem busca seriamente a segurança na argumentação. É o de quem, discordando de seu oponente, não tem porquê contra ele ou contra ela nutrir uma raiva desmedida, bem maior, às vezes, do que a razão mesma da discordância. Não dá para tirar. Se você tem o às vezes igual a de vez em quando, o indicador de crase é obrigatoriíssimo, tá? Se o às vezes for igual a de vez em quando, o indicador de crase é obrigatoriíssimo, tá? Por exemplo, olha só, às vezes eu me indisponho contra certas pessoas, de vez em quando eu me indisponho contra certas pessoas. Às vezes eu busco agir com serenidade, de vez em quando eu busco agir com serenidade. Ele se distancia das pessoas às vezes, ele se distancia das pessoas de vez em quando. Quando às vezes for igual a de vez em quando, ele tem que ser empregado com o indicador de crase. Veja se não é o caso. Lá no finalzinho, olha só. Lá no finalzinho, ó, ele contra ela nutrir uma raiva desmedida, bem maior, de vez em quando, do que a razão mesma da discordância. Se o às vezes é igual a de vez em quando, o indicador de crase tem que ser empregado. Aí você começa a pensar, professor, quando é que eu não emprego o indicador de crase em às vezes? Eu posso dar uma explicação gramatical ou eu posso dar uma explicação estratégica. A explicação gramatical é a seguinte: o indicador de crase em às vezes é empregado por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina, tá legal? Essa explicação ela é útil? Sim, para você que sabe o que é uma locução adverbial de base feminina. Agora, para você que quer uma estratégia mais simples, eu vou empregar o indicador de crase em às vezes quando eu conseguir trocar por de vez em quando. Se eu não consigo trocar por de vez em quando, é porque não é uma locução adverbial de base feminina e sim um substantivo. Eu sei, você quer um exemplo, né? Vamos lá, ó. Eu me arrependi todas as vezes em que fui rude. Vamos lá, olha às vezes aqui. Tenta trocar por de vez em quando. Eu me arrependi todas as de vez em quando em que fui rude. Não faz o menor sentido. Se você não consegue trocar o às vezes por de vez em quando, então o às vezes é empregado sem o acento indicativo de crase, porque na verdade é um substantivo, tá? Eu me arrependi todas as vezes em que fui rude. Eu me arrependi todas as vezes em que fui rude. Esse às vezes é sem o indicador de crase porque você não consegue trocá-lo por de vez em quando, tá? Você está achando que eu esqueci a explicação da crase facultativa, né? Não esqueci não. Printe o quadro que eu já prossigo. Obviamente, como há 50 questões aqui, você não tem tempo de fazer todas, mas aí o procedimento é o mesmo da semana passada. Quando você faz de 50 questões, com o professor explicando para você, as 15, 20, 25 primeiras, as demais são meras repetições do que você aprendeu. Você pode reparar que você acerta a maioria delas, né? Você pode, eventualmente, caso haja uma dúvida, enviar para o curso me enviar, que ele vai me dizer, tá? Manda pelo YouTube, que eles vão me encaminhar alguma dúvida aí. Vamos lá, crase facultativa. Olha só, quando você fala em facultativo com relação ao indicador de crase, deve ser uma situação em que empregar o indicador de crase ou não manterá o sentido e a correção gramatical, tá legal? Vou explicar bem brevemente, sinteticamente, quando o indicador de crase é facultativo. Primeiro caso, são 3 casos, tá? Ó.
Eu dei flores a Antônia. Aqui eu tenho um regente que pede a preposição a. Afinal de contas, quem dá flores a alguém. E o complemento é um nome de mulher, tá vendo? Quando você vir que o complemento, o elemento regido por a, né, é um nome de mulher, o indicador de crase vai ser facultativo. Por quê? Porque nome de pessoa não exige artigo, apenas admite. Você pode falar como os cariocas falam, eu gosto muito da Antônia. Ou pode falar como os niteroenses falam, eu gosto muito de Antônia. Ou seja, a palavra Antônia, por ser um nome de mulher, pode ser empregada com artigo ou sem artigo. Por isso que dar flores a Antônia pode ser empregado com indicador de crase ou sem indicador de crase, tá? Uma ressalva importante para este caso, eu nunca vi o CESP cobrar isso, seria maravilhoso se caísse, porque só você acertaria, é que esta mulher não pode ser famosa. É uma regrinha engraçada, né? Se as pessoas fazem críticas a Antônia, o indicador de crase é facultativo. Se as pessoas fazem críticas a Dilma Rousseff, você não pode empregar o acento indicativo de crase. Se as pessoas faziam constantes elogios a Joana, você não pode empregar, o indicador de crase é facultativo. Mas se as pessoas faziam constantes elogios a Joana d'Arc, o indicador de crase é proibido. Não pode haver crase quando o nome de mulher é o nome de uma mulher de conhecimento geral e não particular, tá? Eu só vi isso cair em prova uma vez, se não me engano. A prova da EFON, se não me engano, há muitos anos, colocou justamente Joana d'Arc, uma figura histórica, né? E aí, por tratar-se de uma mulher de conhecimento geral e não particular, o indicador de crase seria proibido. Imagine se a prova cobra isto desta vez. Ia ser tão legal, porque só você iria saber que o indicador de crase é proibido quando faz referência a uma mulher de conhecimento geral e não particular, tá? Por exemplo, OMS faz elogios a Angela Merkel pela sua postura no combate ao coronavírus. OMS faz elogios a Angela Merkel, a pronúncia correta, não pode haver crase porque Angela Merkel é uma mulher de conhecimento geral e não particular, tá? Vamos lá, primeiro casinho dos três é este aqui. O segundo caso dos três, já caiu no CESP inclusive, é quando eles empregam a preposição até. Se um dia você me encontrar caminhando aqui pelas ruas do Rio de Janeiro e você quiser parar para tomar um café, um cappuccino, eu vou explicar para você por que o indicador de crase aqui é facultativo, tá? Como o tempo hoje não permite, eu vou pedir a você que abra o coração e aceite. Após até, o indicador de crase é facultativo. Após a preposição até, o indicador de crase é facultativo, tá? Não é relevante saber por que não, tá? Na verdade, uma explicação muito rápida. Existe a preposição até e existe a locução prepositiva até a. Então, quando você olha esta construção, você não sabe se foi empregada apenas a preposição até ou a locução prepositiva até a. É meio complexo, né? Então, para que sofrer? Abra o coração neste momento e aceite. Após a preposição até, o indicador de crase vai ser facultativo, tá? Após a preposição até, o indicador de crase vai ser facultativo. Tá legal? Vamos lá. Terceiro e o mais importante dos três casos, quando você emprega um pronome possessivo dos que caibam na sua mão. Porque o indicador de crase só é facultativo com 5 pronomes possessivos, tá? Minha, tua, sua, nossa e vossa. O indicador de crase só é facultativo com minha, tua, sua, nossa e vossa. Eu não falei a crase é facultativa, eu falei o acento indicador de crase é facultativo com minha, tua, sua, nossa e vossa. Com duas condições. Primeiro, eu preciso de um verbo ou adjetivo ou substantivo ou qualquer coisa que peça a preposição a. Quem chega, chega a, né? Cheguei a minha cidade. Quando eu falo cheguei à minha cidade, o indicador de crase aqui é facultativo. Porque aqui eu coloquei, ó, minha. O mesmo aconteceria se fosse tua. O mesmo aconteceria se fosse sua. O mesmo aconteceria se fosse nossa. O mesmo aconteceria se fosse vossa. O indicador de crase é facultativo, veja bem as duas condições. Se houver um regente que peça a preposição a,
Aí você tem na sequência minha, tua, sua, nossa e vossa, e estes pronomes acompanham um substantivo que você possa ver, tá legal? São pronomes adjetivos, olha, eles acompanham minha cidade, tua cidade, sua cidade, nossa cidade, vossa cidade. Então eu preciso de um regente que peça a preposição a e na sequência de um substantivo, tá vendo? Ó, acompanhado pelos possessivos minha, tua, sua, nossa e vossa, para que o indicador de crase seja facultativo. Significa que cheguei à minha cidade sem indicador de crase, manteria a correção gramatical e o sentido, tá? Cuidado. O indicador de crase só é facultativo com minha, tua, sua, nossa e vossa. Se eu disser assim, ó, fui às suas lojas. O indicador de crase aqui não é facultativo, ele é obrigatoriíssimo. Você tem que empregar, tá? Aqui eu coloquei suas, eu não coloquei sua. Se fosse fui à sua loja, aí seria facultativo o emprego do acento indicativo de crase. Agora, para que haja facultatividade com relação ao emprego do acento indicativo de crase, eu preciso de 5 possessivos singulares e femininos. Minha, tua, sua, nossa e vossa, desde que eles acompanhem um substantivo que eu possa ver. Professor, eu sinto na sua voz, eu sinto na sua afirmação uma certa insistência com essa coisa de acompanhar um substantivo que eu possa ver. O que isso significa? Observe. Se eu disser assim, ó, fiz críticas à tua família porque fizeste críticas à minha família. Fiz críticas à tua família porque fizeste críticas à minha família. Indicador de crase facultativo aqui, indicador de crase facultativo aqui também, tá? Veja bem, ó. Fiz críticas à tua família porque fizeste críticas à minha família. Indicador de crase facultativo aqui antes de tua e aqui facultativo antes de minha. Isso porque tua acompanha a família e minha acompanha a família também. Agora, esta construção, ela tem um defeito. Ela peca contra a coesão textual. Ela vai de encontro aos princípios da coesão textual. Ou seja, você fez aqui uma repetição vocabular que você poderia ter evitado, usando especificamente o recurso da elipse. A palavra família poderia simplesmente não aparecer na segunda construção. Você poderia falar, fiz críticas à tua família porque fizeste críticas à minha. Fiz críticas à tua família porque fizeste críticas à minha. Repara só, o tua aqui acompanha o substantivo família que está explícito na oração. Este indicador de crase aqui é facultativo. Agora vem a parte legal. Quando o possessivo remete a um substantivo que está subentendido, quando o possessivo remete a um substantivo que está subentendido, o indicador de crase não é mais facultativo, ele é obrigatório. Quando o possessivo remete a um substantivo subentendido, o indicador de crase não é mais facultativo, ele é obrigatório. Eu irei à tua casa. Indicador de crase facultativo, tá? Só se tu fores a minha. Indicador de crase obrigatório. Cuidado, o indicador de crase é facultativo com minha, tua, sua, nossa e vossa, desde que haja um regente que pede a preposição a e um substantivo expresso na oração que esses possessivos acompanhem. Se o possessivo remete a um substantivo subentendido, o indicador de crase é obrigatoriíssimo. Cuidado com essa regra, tá? Bom, printe este quadro que eu já prossigo. Agora vamos à questão 6, né? Olha só. Com relação às ideias, aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto anterior, julgue o item a seguir. No trecho, em relação à expectativa de um importante comunicado, a retirada do sinal indicativo de crase no vocábulo A prejudicaria a correção gramatical do texto. Bom,
Dá para fazer sem olhar o texto, tá? O substantivo relação, né? Ele pede a preposição a em relação a mim, em relação a ti, em relação a ele, em relação a João, em relação às suas ideias, tá? Aí ele emprega o indicador de crase porque a preposição a do em relação a se junta à palavra expectativa. Em relação a, quer usar um macetezinho de sexta série? Troca expectativa por assunto, em relação ao assunto, em relação ao progresso, em relação ao conselho, tá? E aí ele fala o seguinte, ó, a retirada do acento e do sinal indicativo de crase no vocábulo a prejudicaria a correção gramatical do texto? Sim. Em relação, pede a preposição a, ó. A preposição a, ela é necessária a esta locução, em relação a. Se aqui na sequência aparece um termo masculino, ó, que pede o artigo a, olha o que vai acontecer. Em relação ao progresso. Agora, se aqui aparece uma palavra feminina, que pede o artigo a, em relação à estrutura. Tudo bem? Em relação ao progresso, em relação à estrutura. Eu não posso retirar a preposição daqui. Consequentemente, eu não posso retirar o acento indicativo de crase. Afirmação correta. Note que a afirmação está correta porque ele diz que estaria errado, que de fato estaria errado. Essa dupla negação, ela pode confundir você. A sua prova, ela vai ter umas 10 questões de português. Pelo que eu pude entender, de 10 a 15 talvez, será? Vamos lá, são poucas questões, não são? Quando a prova é de múltipla escolha, geralmente eles botam menos questões. Quando a prova é de múltipla escolha, geralmente eles botam menos questões. Cuidado com essa palavra menos aqui, tá? Ninguém nunca vai perguntar para você se o certo é menos ou menos. Isso não cai em concurso desde 1912, tá legal? Agora, eles podem perguntar a classe gramatical da palavra menos. As pessoas falam que menos não varia porque é um advérbio. Não, o menos não varia nunca. E só que ele nem sempre é advérbio. Este menos aqui, por exemplo, é um pronome indefinido, tá? Quando menos indica a quantidade menor de pessoas, ele é pronome, ele não é advérbio. Hoje na sala eu vejo menos pessoas. Menos pessoas quer dizer uma quantidade menor de pessoas, tá? Hoje há tão menos pessoas na sala que não há ninguém aqui, graças a Deus. Vamos lá, olha só, não que eu odeie as pessoas, mas em época de pandemia não faz sentido você colocar aluno na sala, né? Então eu estou protegido, não estou dando um mau exemplo não, estou numa sala vazia. O câmera me abandonou, tá? Vamos lá. Aí ele fala o seguinte, olha só, em relação a prejudicaria a correção, e de fato prejudicaria a correção. Se ele fala que vai estar errado, que realmente vai estar errado, a afirmação está correta, né?